dia, crianças, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para continuarmos nossos estudos em Atos. Em primeiro lugar, vamos pedir a Deus para que possa cuidar da nossa aula, cuidar do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa entender a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Amém? Hoje vamos estudar o capítulo 10 de Atos. O capítulo 10 narra a história do centurião Cornélio. Cornélio era um centurião, era um comandante que cuidava de mais ou menos 100 homens. Ele era romano, ele não era judeu. E ele amava muito a Deus. Ele ajudava os outros, ele buscava a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele orava continuamente. Então ele orava sempre, ele sempre estava em comunhão com Deus. E um dia, Cornélio teve uma visão. Veio um anjo de Deus falar com Cornélio. Cornélio olhou assustado e o anjo falou assim: Cornélio, não se assuste, eu tenho uma mensagem para você. Mande alguns mensageiros seus para a cidade de Jope para chamar Pedro. Ele está na casa de Simão o curtidor. Então vai lá e pede para Pedro vir até a sua casa. E Cornélio obedeceu prontamente a mensagem do anjo de Deus. Ele chamou os mensageiros, explicou o que tinha acontecido e falou: vocês vão agora para a cidade de Jope e chamem Pedro para vir até a minha casa. E eles foram. Enquanto isso, Pedro estava lá na cidade de Jope e ele morava na casa de Simão, o curtidor. E um dia, perto da hora de comer, Pedro estava com fome, mas a comida ainda não estava pronta. As pessoas estavam lá preparando a comida. Pedro falou assim: enquanto eu espero a comida ficar pronta, eu vou subir no andar de cima da casa e vou orar. E foi isso que ele fez. E ele chegou lá em cima, ele começou a orar e ele teve uma visão. A visão era assim: vinha um lençol lá do céu, preso pelas pontas, formando tipo uma rede. E a hora que descia esse lençol, Pedro viu que estava cheio de animais dentro desse lençol. De animais de todos os tipos, de 4 patas, répteis, aves, de todos os tipos. E o Espírito de Deus falava assim: Pedro, você está com fome? Mata esses animais e come. E Pedro falou: não, eu não como essas coisas imundas, essas coisas impuras, animais impuros. Porque os judeus tinham isso como uma lei. Tinha alguns animais, alguns alimentos que eles não comiam. Eles consideravam imundos, impuros. Eles não poderiam comer porque eles achavam que eles iam se contaminar. E Pedro falou: eu não como esse tipo de animal. E a voz do Espírito falou assim: Pedro, nada do que vem de Deus é impuro. Deus purifica o que vem dele. E isso aconteceu 3 vezes. Pedro viu isso 3 vezes e o Espírito falou 3 vezes com Pedro. E Pedro depois começou a ficar pensando: nossa, mas o que será que quer dizer essa visão, né? Que coisa estranha. E Pedro estava pensando nisso quando chegaram os mensageiros do centurião Cornélio. E eles falaram assim: Pedro, Cornélio está chamando você para casa dele. Cornélio teve uma visão, um anjo de Deus veio falar com ele e pediu para a gente chamar você para ir até a casa de Cornélio. E Pedro foi. E quando Pedro chegou até a casa de Cornélio, ele viu que Cornélio não era judeu, era romano. E para os judeus, a palavra de Deus era só para eles. A salvação era só para os judeus. Não era para outras pessoas, pessoas de outras nações, pessoas vindas de outros países. Não, era só para os judeus. E quando Pedro viu Cornélio, começou a conversar com Cornélio, escutou tudo que Cornélio fazia, tudo que ele era,
Pedro entendeu a visão e ele falou assim: Deus, tudo que vem de Deus não é impuro. Os filhos de Deus são escolhidos e eles são purificados. E lá em Atos 10, no versículo 34 e 35, Pedro reconhece isso e ele fala assim para Cornélio: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, Pedro entendeu a visão e entendeu que não só os judeus podiam ter a salvação de Jesus Cristo, mas toda aquela pessoa que aceitasse a Jesus no seu coração e fizesse o que é justo, essa sim teria salvação. E Pedro falou de Jesus para Cornélio. Cornélio chamou a família dele, os amigos mais próximos, e Pedro falou de Jesus, falou de tudo que eles haviam passado, tudo que eles tinham visto, tudo que eles tinham escutado de Jesus Cristo. E Pedro falou tudo. E Cornélio e a sua família, eles aceitaram Jesus Cristo em seu coração e foram batizados. E Pedro estava lá com mais algumas pessoas que ele tinha trazido junto. E eles viram a conversão de Cornélio, o batismo de Cornélio e da sua família. E o Espírito Santo veio sobre eles também. E essas pessoas olhavam e falavam: nossa, mas como o Espírito de Deus veio sobre essas pessoas, esses que não são judeus? E eles também entenderam que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro batizou Cornélio, batizou a sua família, e eles realmente tinham aceitado Jesus no coração deles. E Pedro entendeu o que Deus tinha falado com ele e deixou registrado aqui na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que é acepção de pessoas? Deus, ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não olha o exterior. Então, quando a gente fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença. Ele não olha para uma pessoa: essa é desse país, então essa é melhor, do outro país não é. Esse tem esse costume não é muito bom, mas esse é bom, então Deus ama um mais que o outro. Não, Deus ama a todos. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador é amado por Deus, é amado verdadeiramente por Deus, e todos iguais. Não importa de onde vem, que país que é, que costume que tem, o que Deus olha é o coração. E essa semana eu queria dar uma tarefa diferente para vocês. A primeira coisa é decorar esse pedacinho desse versículo que fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Que a gente possa gravar na nossa cabeça. É uma palavra difícil, diferente, mas é uma palavra que fala que Deus ama aqueles que amam a Jesus, que aceitam Jesus no coração. E todos são iguais para Deus, não importa a aparência. O importante é que tenha Jesus no coração. E Deus não faz diferença com as pessoas. E que a gente possa colocar isso em prática também, todos os dias. Que essa semana a gente possa colocar isso em prática, lembrar na nossa cabeça: Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E que a gente também não faça, que a gente não coloque como pessoas, as pessoas são diferentes para aquilo que eu acho. Por exemplo, você tá lá com os seus amigos e você tem uma brincadeira que você gosta, mas tem um coleguinha ali que não brinca do jeito que você queria que brincasse, que não obedece às suas regras, que não brinca do jeito que você quer. Essa pessoa que Deus fala que a gente tem que amar, que a gente tem que cuidar, que a gente não pode fazer diferença. A pessoa
pessoa brinca diferente, o coleguinha brinca diferente, chama para brincar junto, aprenda com ele e mostre que você ama a Jesus de todo o seu coração. E assim como Jesus te ama, você quer demonstrar esse amor para os outros. Que a gente também não faça diferença com as pessoas, que a gente possa olhar para as pessoas como Jesus olha para a gente, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, mas quando a gente tem Jesus no nosso coração, Deus olha com amor e olha para o nosso coração. Amém? Que a gente possa gravar isso na nossa mente, guardar no nosso coração, que Deus nos ama, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre as pessoas. O que importa para Deus é o nosso coração. Quando a gente ama Jesus de todo o nosso coração, Deus ele olha para a gente com amor, com cuidado e cuida da nossa vida. Amém? Que vocês tenham uma ótima semana e que a gente possa se rever logo, tá bom? Tchau, gente!